Você já parou para pensar que talvez você esteja pedindo algo para Deus e ainda não aconteceu porque o que Ele tem para você é muito maior do que o que você está pedindo? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. O que eu acabei de ler para vocês está na palavra de Deus, em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes a gente está pedindo algo para Deus e o que Ele tem é muito maior. Ele não vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Porque a gente pede as coisas e às vezes olha muito com a nossa ótica, né? Somos humanos, somos naturais, mas Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o nosso Pai e Ele é riquíssimo. Às vezes, no primeiro momento, quando a gente está pedindo uma coisa e não acontece, às vezes a gente fica até chateado, né? Poxa, por que as coisas não acontecem como eu gostaria e tal, enfim. Só que é sempre assim, né? Só depois que a gente vai entender. É difícil o tempo da espera. É muito difícil. Eu acho que, eu acredito que a parte mais difícil é esse tempo de espera, onde a gente pede, pede, pede e parece que Deus está em silêncio. Só que acho que você já deve ter ouvido falar, né, que Deus trabalha em silêncio. E quando ele vem mostrar, já é assim a obra concluída. E isso é maravilhoso. Nós que somos assim, queremos ficar pressionando, pressionando, mas Deus, ele tem tudo na palma de suas mãos, ele tem o controle de todas as coisas. Então eu acho que ele olha pra gente e fala: filha, filho, não precisa ficar desesperado, por que eu tô fazendo? Tá acontecendo, calma. Quando você compra uma casa, ela vai ser entregue para você ali prontinha, né? Você precisa esperar todo o processo da fundação, o alicerce, toda a construção, todo o acabamento, você toma posse depois. Então é isso, Deus, ele nos entrega quando tá ali prontinho. Só que a questão é que a gente não está vendo, essa é a dificuldade, né? Que a gente não está vendo, então por isso que às vezes bate aquele desespero como se nada tivesse acontecendo. Às vezes, no desespero, a gente é capaz de aceitar as coisas até, tipo, de qualquer jeito, né? Mas Deus não, Deus é perfeito. Ele é o dono da perfeição. Eu acredito muito também que a gente fica pedindo as coisas para Deus, só que a gente precisa ir em direção daquilo, né? A gente precisa fazer a nossa parte também. A gente precisa já ir agindo, já ir se posicionando de acordo com aquilo que a gente está esperando que aconteça na nossa vida. Né? Se a gente quer viver algo novo, a gente precisa ir mudando também, mudando a nossa consciência, a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa casa, até as nossas vestes. Você ir para um próximo nível com uma mentalidade velha, não dá certo. Você ir para um próximo nível com uma postura velha, não dá certo também. É necessário nós também mudarmos para que a gente possa acompanhar o novo que a gente quer para nossa vida, seja qual situação for. Quando você quer um trabalho novo, você precisa se preparar para ele. Você quer mudar de profissão, você precisa estudar para que você possa exercer a sua nova profissão, né? Então a gente tem que estar em constante evolução, constante aprendizado, para que a gente possa ir alcançando outros níveis na nossa vida. Esse é um processo inevitável para quem quer evoluir, para quem quer crescer, para quem quer ter uma vida abundante. E uma vida abundante é o que Deus quer para nós. E tudo isso já está em nós. Como fala aqui, segundo o poder em que nós opera. O poder de Deus, ele já está dentro de nós. Tudo aquilo que a gente quer viver já está dentro de nós. A gente precisa começar a permitir que isso flua, não ficar retendo,
mas a gente já começar a mudar a nossa mente, mudando o nosso comportamento, mudar as nossas palavras, mudar o nosso ambiente e fazendo com que tudo isso vá atraindo aquilo que a gente quer. As portas já estão abertas, mas a gente precisa caminhar até elas para que a gente vire a maçaneta e abra. A gente precisa fazer a nossa parte. Só que para chegar até aí, a gente precisa ir se preparando, né? Como eu acabei de falar sobre o trabalho. Existe uma vaga numa empresa, mas você precisa se preparar para você poder assumir aquele cargo. E a gente precisa expandir a nossa mente para ir sempre além. Se você tiver com uma mentalidade pequena, como que você vai chegar lá e acessar aquela porta grande que Deus preparou para você? Você não vai estar preparado. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara. Que Ele pode fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Então, vamos se preparar para o mais, né? Vamos se preparar para a abundância, para algo muito maior. Se você quer uma casa, se prepara para a tua casa própria, não para um aluguel. Imagina Deus olhando para os seus filhos, pedindo coisas tão pequenas, e Ele fala, por que você está me pedindo isso? Se eu posso te dar infinitamente mais. Por que uma mente tão pequena, se você é filho de um Deus tão poderoso, dono do ouro e da prata? A gente precisa ser muito grato por aquilo que nós temos. Porque a gratidão muda tudo. A gratidão, ela abre caminhos. Mas a gente pode ser grato e desejar mais. E se Deus pode fazer abundantemente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, por que vamos ficar pedindo pouco, né? Por que vamos ficar com uma mente tão limitada? Tem gente que não deseja ser milionário, por exemplo. Tem gente que deseja ter uma casa confortável, uma vida confortável, ter uma estabilidade para poder dar um conforto para tua família, para poder viver tranquilo, em paz. E tá tudo bem. Tem outras pessoas que já querem ser ricos, milionários, e tá tudo bem. É o que cada um deseja, é o pensamento de cada um, e um não tá errado e nem o outro. Desde que aquilo não tome o coração, desde que o dinheiro não domine a pessoa. Em tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter sabedoria. Isso é um fato. Mas a gente precisa querer mais, porque Deus pode fazer. E se você está pedindo algo que não acontece, talvez você precise mudar sua mente, tirar algumas crenças, começar a pensar maior e se preparar para isso, porque pode ser o que Deus queira te entregar, algo muito além daquilo que você está pensando. E se Ele te entregar algo muito maior e você tiver com uma mentalidade ainda pequena, não vai combinar as coisas. Tem que estar alinhado. Então, alinha a sua mente, a sua perspectiva, ao poder, à capacidade, à infinita bondade de Deus. Porque Ele pode fazer abundantemente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Eu espero que essa reflexão possa te ajudar de alguma forma, que seja boa para a tua vida, assim como está sendo para mim. E que sejamos gratos por tudo que passamos, o que estamos passando, e que venhamos nos esvaziar, sabe, de tudo o que tem que ficar para trás, para a gente ir para o nosso próximo nível, que é infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar um like para nos fortalecer.